Começando mais uma entrevista da semana e olha só, hoje mais um prefeito será entrevistado aqui no Manchete Goiás. Primeiro, saudação do meu amigo jornalista e competente Felipe Andrade. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Renato? Boa tarde. Mais uma entrevista. Hoje, mais um convidado especial. Convidado muito especial que é conhecido do povo goiano. Não é exagero não, rapaz. Lá da terra do tomate. Será que ele é amigo do Leonardo? Vamos perguntar, né? Jeová Leite Cardoso, o Jeovazinho, né? Prefeito de Goianápolis, foi eleito com 42,39% dos votos, um total de 3.484 eleitores escolheram o Jeovazinho como prefeito de Goianápolis. E segundo o IBGE, a população lá é estimada em 11 mil pessoas, né? Mas na conversa com o prefeito ele explicou que hoje aproximadamente 15 mil pessoas. Felipe, a pergunta de R$1 milhão. Quem nasce em Goianápolis é o quê? Goianápolino. Falou devagar para não errar, hein? Com certeza. Quem nasce em Goianápolis é goianapolino. Um grande abraço para você de Goianápolis. Obrigado pela audiência aqui no Manchete Goiás. Não se esqueça, curta, né, essa postagem, essa publicação. Se inscreva no nosso canal e compartilhe este conteúdo. Combinado? Vamos pegar a saudação do prefeito, né? Jeová Leite Cardoso, chamado carinhosamente, né, de Jeovazinho, prefeito de Goianápolis. É um prazer recebê-lo aqui no Manchete Goiás. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Felipe. Dizer que o prazer é meu poder estar presente aqui e participar dessa entrevista aqui no Manchete Goiás. O nosso objetivo, prefeito, é fazer uma prestação de contas, né, conversar com o senhor sobre as dificuldades e, claro, tudo aquilo que foi feito nesse primeiro ano da atual gestão. Vamos começar da seguinte maneira, vamos contar um pouquinho da sua origem. O senhor é natural de Goianápolis mesmo? Até a pergunta, né? É amigo do Leonardo? Conhece ele? Bem, a minha naturalidade é de Leopoldo de Bulhões. Eu sou natural de Leopoldo de Bulhões, mas é porque o município de Leopoldo de Bulhões vai bem próximo de Goianápolis. E eu fui nascido na zona rural lá de Goianápolis, nascido e criado na zona rural lá de Goianápolis. Então a minha naturalidade é de Leopoldo de Bulhões, mas me considero goianapolino por ter estudado em Goianápolis desde criança e morado ali nas proximidades. E o senhor vem de família humilde? Quais profissões o senhor já exerceu antes de se tornar gestor, prefeito do município? Não, sim, minha originalidade é muito humilde, minha família é muito humilde, lá da zona rural lá de Goianápolis, e desde criança a gente sonhava em ser prefeito lá de Goianápolis. O senhor tinha um sonho? Tinha, desde 10 anos de idade a gente começou a sonhar com essa possibilidade de ser prefeito. A minha atividade é produtor rural, até hoje já continuo como produtor rural, e Deus nos deu a oportunidade de ser prefeito lá agora. Mas o 10 anos surgiu como assim? Porque 10 anos é uma criança, né? O pai falou, a mãe falou, o senhor do nada... Essa história surgiu na escola, quando a gente tinha 10 anos, até conta isso muito nas histórias populares lá de Goianápolis. A gente estava estudando a história do município na época, e quando citou o nome do nosso prefeito, era Jaime Gonçalves de Oliveira, e eu achei aquilo muito bonito. E lá naquele dia eu disse que ia ser prefeito de Goianápolis. E Deus encaminhou e estamos lá pela terceira vez. Então o senhor foi prefeito 2008, 2012, 2016? Isso. E aí retornamos. Saiu nesse período, até porque não pode, né, se reeleger novamente, e voltou agora em 2020. Prefeito, como é que foi esse início na política, a primeira candidatura, como é que se deu esse processo? Antes de ser prefeito, eu já tinha sido vice-prefeito já. Aí fiquei um mandato sem candidatar, ao término do mandato de vice-prefeito, eu fiquei um mandato sem candidatar. Depois, em 2004, eu fui candidato a prefeito e perdi a eleição, não fui eleito. Aí voltei em 2008, aí conseguimos ganhar essas eleições seguidas aí. Perder a eleição é doído, né? Não é muito bom, não. Além da parte financeira, assim, o sentimento, a energia que tem aquilo ali, né? E a derrota é com... Mas também tira muito aprendizado, né? O senhor tirou aprendizado desse período? Sem dúvida. Quando a gente disponibiliza o nome para ser candidato, a gente disponibiliza assim, quando se tem boa vontade,
é em fazer o bem para a cidade. Aí quando a gente perde a eleição, fica aquele sentimento assim que talvez não fez a coisa correta, né? Mas eu costumo dizer que Deus tem a hora certa para tudo. O senhor é muito, aparenta, né? Muito calmo, ponderado nas palavras. Não sei se tem uma relação já de ser a terceira vez prefeito, né? Já é mais calmo. Mas essa calma, essa tranquilidade, a origem humilde te ajudou nos momentos mais difíceis? É uma virtude que o senhor tem? Ah, isso é, gente, com o tempo, eu falo que a gente vai aprendendo a ser calmo. A principal sabedoria, ela vem com o tempo. Eu não era calmo assim. Até costumo dizer agora que eu ando devagar porque já tive muita pressa, sabe? O senhor, até aquela dúvida, antes da gente passar para o período da eleição em si, né? Que no interior pega fogo, o negócio é agitado mesmo. A questão do Leonardo tem um comentário assim, que ele é visto lá nos bares, né? Anda pela cidade normalmente e tudo. Tem isso mesmo? É lenda urbana? Como que é? Às vezes, eu e o Leonardo, nós fomos muito amigos na nossa fase de criança. Aí com o tempo, o Leonardo ficou muito famoso. O Leonardo hoje é uma estrela, né? Então ele vai em Goianápolis, sim, às vezes não é como os outros falam, que vê nos bares. De vez em quando o Leonardo visita a nossa cidade, mas não é assim também tanto, até mesmo porque o assédio é muito grande em cima do artista, né? E a população ama ele? Ah, sem dúvida, o povo de Goianápolis gosta demais do Leonardo, né? E antes até de política, o senhor é produtor rural, o senhor planta tomate ou não? Eu planto tomate e outras culturas, milho, soja. Eu já, como jornalista, né, trabalhei na questão de fazer cobertura do agro, e o tomate é canseira, né? O tomate, assim, é Deus e a experiência para fazer o negócio acontecer. É muito difícil mesmo mexer com tomate? Tomate hoje é coisa para profissional, eu falo. No passado não, no passado era mais tranquilo. Mas dos anos 2000 para cá, para mexer com tomate tem que ser profissional, senão não sobrevive não. Mas é uma boa cultura, o tomate é o maior contribuinte nosso lá de Goianápolis, principalmente na questão de emprego. A maior fonte de emprego é o tomate. Eu considero que é um dos melhores negócios que ainda existe, mas precisa profissionalizar. E Goianápolis ainda é, no Brasil, a capital do tomate? É difícil, assim, esses dados concretos. Figura ainda como a capital do tomate, mas hoje a gente não tem os dados concretos, assim, se realmente ainda é o maior produtor de tomate. Os produtores migraram muito para outras regiões, mas continuam morando em Goianápolis. E aí há outras produções também na cidade, outras Sim, culturas. sem dúvida. A hortaliça, né? A hortaliça em geral, Goianápolis, ela comanda bem aí um dos maiores. A preocupação, pelo menos na época que a gente fazia as matérias, né, era as pragas, elas ganham vida, se propagam muito fácil, né, no tomate e acaba devastando a plantação em questão de dias, né. Eu costumo dizer que sempre teve uma praga que dificultou a vida do produtor, né? Às vezes passa, vem outras pragas, vem a mosca branca, vem a traça e é sempre aquela luta constante, né? Dificilmente uma época que o produtor comanda o negócio tranquilo sem ter problema. Vamos para o período eleitoral. Nessa última eleição, né? Na verdade, assim, a primeira vez que o senhor ganhou a eleição foi muito disputado também, já tinha um grupo político que estava no poder. O que o senhor recorda da primeira que o senhor ganhou, 2008, né? A primeira eleição eu considero que foi a eleição mais difícil de todas. Eu disputei com um prefeito que vinha no mandato, tinha feito até um bom mandato ele. E essa eu considero foi a menor diferença das eleições que ganhei, essa foi a menor diferença. Eu ganhei na época, se não me engano, 51 a 49. No limite. Foi muito apertado na época. Aí depois de 2012, o povo já me conhecia, já tinha mais confiança no meu trabalho. Aí foi tranquila, a reeleição minha foi uma reeleição bem tranquila. Tem a diferença aí da tecnologia, né? 2008 não tinha WhatsApp ou não tinha? Acho que não, né? O uso era bem mais o uso limitado, era mais limitado, né? Uhum. Mudou muito aí a tecnologia para a campanha eleitoral? O senhor sentiu essa diferença daquela primeira para essa agora? Essa agora, a rede social foi muito
Forte. Muito importante, né? Foi muito usada a rede social, tanto para o bem quanto para o mal. A rede social, eu falo que é um problema sério na vida dos políticos, né? Porque hoje tem fake news demais. E o senhor enfrentou problema com isso? A gente enfrenta demais. No dia a dia do político não é fácil a questão de fake news, né? E na rede social o povo pensa que pode falar o que deve e o que não deve, né? Então, Fica escondido ali, né? Fica escondido por trás da internet. Então a rede social não deixa de ser um problema sério hoje para os políticos, principalmente para o político do bem, aquele que quer a coisa correta, que quer a coisa certa, né? Acaba sofrendo muito com rede social. O senhor dava uma desesperada de vez em quando, assim, de ver umas coisas nada a ver? Sei lá, pega uma imagem lá, faz uma denúncia, aquilo propaga na cidade e parece que as pessoas ainda não entendem o que é fake news, o que não é. O senhor chegou a... Sem dúvida, isso aí preocupar? a gente passa muito por isso. Eu costumo dizer que a família sofre muito com isso, né? Com essas coisas, porque as pessoas vai sem dó e sem piedade em cima de mentira, então isso acaba prejudicando muito o meio político hoje. Tem outro problema também, prefeito, as pessoas costumam colocar todo mundo em rótulos, né? Falam, não, político é tudo igual, político é tudo ladrão, enfim. Costuma rotular muito fácil, né, determinadas classes. Como é que o senhor lida com esse tipo de comportamento? Dizer que não sofre com isso, não pode dizer que não sofre, porque eu acho que todo mundo sofre com essas questões. A gente tenta manter a serenidade, né, e mostrar assim, que o importante é a consciência estar tranquila. A consciência está tranquila que está fazendo certo. Eu sempre procurei fazer as coisas muito certas, viu, Felipe? Tocar o negócio da maior transparência possível que se pode tocar, tanto a minha vida particular quanto a vida política. Mas sabe como é que é? A gente não consegue agradar a todos. E a minha mãe dizia o seguinte: todo mal pagador é bom cobrador. Todo desonesto é desconfiado. E isso a gente passa muito por isso, né? Eu já observei assim, eu tenho observado no dia a dia, as pessoas que mais falam mal dos outros é o que não passa confiança, aqueles desonestos, então são os que mais falam mal dos outros no meio político. Às vezes uma tendência assim de, muitas das vezes, esconder os próprios defeitos através da acusação. Que tem esses estudos até nesse sentido, né? Sim. Quando eu falo de alguém, eu estou falando mais de mim mesmo do que daquela pessoa. Então, quando eu critico, quando eu aponto a falha, o erro, muitas vezes eu estou falando mais de mim do que da pessoa em si. Eu queria perguntar para o senhor, prefeito, o que te motivou a voltar para a política? Que é assim, prefeito 8 anos, tudo bem, né? Sim. Teve a sua experiência. É um produtor rural, tem uma vida controlada para viver, sim, com a família, assim, até os últimos dias tranquilo. Mas o que te motivou a voltar, a enfrentar tudo isso de novo e agora ser prefeito de Goianápolis? Quando eu encerrei os 8 anos de mandato, eu até não pretendia mais candidatar. A gente tem uma vida até estabilizada, tranquila, então pretendia. Mas política tem um ditado, que o povo candidata a gente e a oposição também candidata a gente. Então eu não pretendia mais candidatar, mas eu digo que lá em Goianápolis o povo, o pedido da população, a gente tem as pessoas que gostam da gente, que acreditam no trabalho da gente, essas pessoas acabou me fazendo candidato. E uma parcela da oposição também acabou me tornando candidato de novo. Batia demais? Bate muito. Quando você sai de uma prefeitura, principalmente na cidade pequena, a oposição bate muito, né? Inventa muita mentira e isso acaba incentivando a gente a candidatar para mostrar que o negócio não é daquele jeito, né? E eu deixei, quando fui prefeito, eu deixei uma escola com 85% de obra pronta e o prefeito que me sucedeu não quis terminar essa escola. E foi um dos motivos de eu candidatar. Até voltei na prefeitura para terminar essa escola.
Estou terminando, acredito que esse mês agora a gente já entrega essa. Ficou 4 anos parada? Ficou 4 anos parada, foi depredada, foi bem... E aí, estamos terminando, acredito que esse mês de janeiro agora nós iremos inaugurar. Eu queria inaugurar esse mês, mas o mobiliário parece que não vai chegar e eu quero inaugurar completamente pronta. Em janeiro eu acredito que dá certo. E qual tem sido o maior projeto desse próximo mandato do senhor, desse mandato que começou esse ano? Estou muito animado. As facilidades estão maiores dessa vez. Acredito que quero recapear a cidade, se possível fazer galeria e esgoto, priorizar muito a saúde e a educação. Estou priorizando muito a saúde lá e a educação. As estradas, os produtores, eu tenho uma boa margem de voto lá em Goianápolis, entre os produtores rurais. Acredito que deve chegar aí a uns 80%. E o senhor falando de saúde aí, a pandemia foi um desafio nesse ano? Foi, sem dúvida, né? O ruim da pandemia foi ter que fechar, né? Lá teve lockdown? Fechar o comércio, fechar tudo. E eu falo que esse prefeito de cidade pequena, ele não tem aquela autonomia, nem sempre o pensamento da gente, a gente consegue implantar ele. Eu sou contra ter fechado o comércio, fechar tudo. Mas, infelizmente, na cidade pequena, nem sempre a gente tem essa autonomia de liberar, né? Mas, graças a Deus, está passando agora, né? É regulação da saúde também, né? Sim. O senhor depende de Anápolis, de Goiânia, e aí talvez não pode tomar uma decisão própria porque interfere nesses municípios também. Né? Eu segui muito, eu não fiz decreto praticamente nessa pandemia, eu segui o decreto do governador. É o que o governador decretava, a gente seguia e para não ter assim uma controvérsia entre a gente, um desencontro, né? Qual que é a maior alegria de ser prefeito e qual foi a maior tristeza ou maior dificuldade de ser prefeito? A maior alegria de ser prefeito é quando você realiza as coisas e a alegria de ter uma boa parte da população que acredita na gente. Isso é quando você se encontra pessoas que acreditam na gente, é a melhor coisa que tem. Os aborrecimentos são as críticas infundadas, né? Igual eu te falo para vocês, as mentiras. As mentiras são a pior parte da política. E lá a eleição acaba quando termina mesmo? Ou a eleição lá é todo ano? Da minha parte acaba. Eu até tenho um perfil de não criticar. Eu não critico meus opositores, não critico nem na época de campanha. Toco a minha vida na maior calma possível, tento evitar esses debates que não levam a nada, porque no dia a dia as pessoas acabam conhecendo a gente, então eu acredito que esses debates, acusações não levam a nada. Então eu procuro tocar assim na maior serenidade possível as minhas campanhas. Prefeito, falando agora, ano que vem tem eleição de novo, agora para governador, para presidente. Como é que o senhor avalia esse cenário aí macro político no estado de Goiás, por exemplo, em relação ao governador Ronaldo Caiado? O senhor, como conhecedor da política aqui no estado, o senhor acredita que essa reeleição está garantida? É difícil falar, né? A reeleição é política. Eu falo que muitas das vezes o governante faz um bom trabalho, mas na hora aparece um fato novo, aparece um candidato que cai na graça do povo. Já vi isso acontecer em algumas cidades, ou até mesmo no estado, né? Lá aquela vez com o Marconi. Então é muito relativo, ainda temos um bom tempo, né, para a eleição, mas eu acredito muito no trabalho do governador atual, na seriedade dele. Acredito que se for bem articulado, precisa de uma melhor articulação. Eu acredito que a possibilidade dele ser reeleito é grande. O senhor fala de articulação, é conversar ou é realmente entregar benefícios para o povo? Fala em relação ao Caiado como governador e o senhor como prefeito. Tanto na parte de entregar benefícios para o povo, quanto a boa conversa, a calma muitas das vezes, né? Muitas das vezes a calma no meio político para resolver os problemas ele é muito importante. Às vezes a pessoa enerva, fica nervosa e isso acaba atrapalhando um pouco, né? Agora,
o governador, eu acho ele um homem muito sério. Então eu gosto muito da maneira dele administrar, de não empurrar de barriga, gosto muito disso. Para presidente tem um cenário muito em aberto ainda, né? Mas Sim. Sérgio Moro tá ganhando força, pelo menos é o que a gente pode perceber, né? Pode crescer muito a campanha dele. O senhor já tem uma definição? É cedo ainda para falar? A definição minha hoje eu não tenho ainda, mas terceira via, eu escolhi um candidato da terceira via para poder... Só enfatizando, não seria nem Bolsonaro nem Lula, seria uma opção que vai surgir. Nem Bolsonaro, nem Lula, e de repente também o Moro não. Outra pessoa. É outra pessoa. O próprio partido do senhor deve lançar um candidato, né? O Alessandro Sim. Vieira, que é senador, já anunciou que é pré-candidato e pode ser candidato ano que vem. Vamos esperar, né, para ver. Eu acho assim, nada contra o Lula, nada contra o Bolsonaro, mas assim, muita coisa que não devia acontecer, aconteceu, né? Então, Bolsonaro pela fala dele, a fala do Bolsonaro é muito ruim, né? Fala coisas que não devia. E o Lula devido a tudo que aconteceu, né? Se a gente não tocar nesse ponto, acho que o senhor vai ser criticado, o senhor estava falando das gestões anteriores. Sim. Nesse ano, o que o senhor fez que foi uma obra de maior impacto, ou que pelo menos já começou, ou que vai fazer nessa gestão atual agora, 2021, 2024? Não, lá está indo bem, a gestão já fizemos uma boa parte de recapeamento, temos mais agora, deve começar amanhã a recapear mais uma parte da cidade, fizemos já uns 20 mil metros de asfalto, temos uma escola, essa escola terminando agora, além de reformar os prédios públicos, arrumar as estradas das fazendas, e um grande cuidado com a saúde. O senhor tem hoje uma das melhores secretárias do estado, né? Pois é, a secretária Poliana, muito boa de serviço, muito trabalhadeira, e corre atrás, boa influência. Então a saúde, nós montamos um centro de especialidades médicas, onde temos lá 10 especialidades médicas, que as pessoas, quando precisavam de um especialista em Goiânia, tudo tinha que sair ou para Goiânia ou para Anápolis, né? Hoje nós temos essas especialidades lá e está sendo um sucesso total. Prefeito, como é que foi o processo de vacinação contra o coronavírus? A gente falou de pandemia, teve fechamento, teve todo esse processo, mas em 2021 a gente viveu uma nova fase, que foi essa fase de vacinação. Como é que foi lá em Goianápolis esse processo? Não, foi tranquilo, apesar que demorou assim a decolar, né? O início, o número de vacina que chegava era pequeno, mas vacinou bem a população, tá até tranquilo agora tá vindo um número maior de vacina, né? Uhum. Não sei informar se o percentual qual que está hoje, mas já está vacinando os jovens já de 12 anos. Né? Boa parte da população já está vacinada e isso dá mais segurança, né? Para tocar a vida assim com o máximo de normalidade possível. Sim, está bem normal a cidade hoje, está bem tranquila, a gente vê que... A gente está vendo que algumas cidades do interior de São Paulo e algumas capitais também estão cancelando completamente as comemorações de fim de ano, Natal, Réveillon e até o Carnaval já do próximo ano. Como é que Goianápolis está vendo esse cenário? Como é que o senhor vai agir e lidar com essa situação? Talvez assim a minha resposta não seja tão a resposta correta, mas eu acho que isso não adianta mais não. Essa doença vai ter que vacinar o povo e conviver com ela. Não, acho que dificilmente a gente vai... Se livrar dela? Essa doença vai se livrar, né? O que tem mesmo é vacinar o povo para, quando forem contaminados, não ter um efeito mais grave. Senhor, na sua cidade vai ter programação de Natal, de Réveillon, Carnaval? Não vai ter. A nossa tradição lá em Goianápolis não é de fazer Carnaval, né? Nós não temos essa tradição de fazer Carnaval. A festa do tomate é em julho, que é um evento... É o Carnaval de Goianápolis. É o Carnaval de Goianápolis. A festa Esse ano teve, não? Não, já está com 2 anos que não teve. 2 anos. Esse deve ter agora. Agora estamos esperando, né? Se caso a pandemia não voltar, provavelmente vai ter, sim.
Tem alguma história aí de bastidor de política, de eleição que o senhor já passou, que o senhor lembra assim, que é engraçado ou que foi sério, que dá para contar pra gente? Aí eu desde pequeno eu vivo nesse meio político, né? A gente tem as atividades, mas sempre mesmo quando não era candidato, sempre estava torcendo, né, Para algum. para algum, né? As histórias são muitas, só que no momento é que agora é difícil lembrar de. Mas Jovazinho, Felipe, assim, pelo que a gente vê, deve ser bom sentar com ele e falar, conta aí umas histórias da política aí. Com certeza tem muita experiência, né? Muita história para contar. Diz que o bom da vida é contar história, né? Com certeza. Com pessoas que a gente sente bem, está próximo, e que as pessoas sentem bem a gente próximo também, né? Isso é muito importante. Não é o perfil do senhor ficar batendo, né? Pelo que a gente entendeu aqui. Mas o senhor pegou a casa arrumada ou estava muito desorganizado, endividado, o município? O município de Goianápolis, ele tem muitas dívidas com o INSS e com a Enio, mas são dívidas lá das gestões de muito tempo, dívidas do passado. Temos muito... Peguei agora uma dívida boa com funcionário, mas já estamos pagando já. Estamos fazendo acordo e pagando todo mundo. Acredito que até lá para o mês de fevereiro a gente termina a passar. O prefeito passado tirou as gratificações, que titularidade, 13º, e isso acumulou uma dívida. Aí estamos acertando, fazendo a proposta, a gente está fazendo a proposta de 50% do que foi acumulado e estamos pagando todo mundo. Acredito que dentro de uns 2 meses a gente termina de pagar. A gente, por experiência, né? Algumas cidades que a gente conhece da política e tudo, a pessoa vai lá na casa do prefeito, cobrar um atendimento, pedir, vai na casa mesmo, né? E na cidade grande isso não acontece, né? Normalmente não acontece. É muito diferente ser prefeito de uma cidade menor, vamos colocar assim, Goianápolis e Anápolis, tem uma diferença muito grande para avaliação se a gestão é boa ou se não é boa? Ah, sem dúvida. Eu digo que o meu sonho era ser prefeito de Anápolis. Você falando das pessoas vai na casa, o meu lema lá em Goiânia é que meus portão nunca trancou, sabe, antes das 10 da noite. Essa é uma tradição que nós temos, portão aberto o dia todo. O senhor vai lá e atende? O senhor mesmo atende? Eu mesmo atendo, ou às vezes aí não está empregado, atende, né? Mas nós não trancamos o portão antes das 10 da noite. É totalmente o contrário de ser prefeito de uma cidade igual a Anápolis. Até, não sei se eu falei durante a entrevista aqui, ser prefeito de uma cidade igual a Anápolis, Goiânia, você é julgado pelo bom trabalho, pela boa gestão. E na cidade pequena não, você é julgado além do bom relacionamento com a população, muitas das vezes com os favores particulares. Então eu falo que isso é redobrado a demanda de um prefeito de cidade pequena, de um prefeito de cidade grande. Prefeito, existe uma diferença grande entre imaginar, né, o que é ser o prefeito e estar lá na cadeira sentado como prefeito. Como foi choque de realidade para o senhor? Disputou a eleição, quero ser prefeito e vai ser assim quando eu assumir, e deu 1º de janeiro, sentou lá na cadeira com a caneta na mão. É muito diferente do que as pessoas imaginam? Sim, a grande diferença. Mas eu costumo dizer que para se construir, para chegar a uma prefeitura, demanda de um determinado tempo, as pessoas precisam acreditar na gente, acreditar na capacidade da gente. Quando a gente assume o mandato, aí é provar que realmente a gente é capaz de assumir aquele cargo que a gente está ali e capaz de resolver os problemas da cidade. Esse eu procuro fazer com grande empenho quando eu estou na prefeitura. Eu procuro realmente dedicar a minha vida para a cidade. Quando eu até costumo dizer nos palanques, olha gente, eu vou dedicar 4 anos da minha vida para Goianápolis. E quando eu estou na prefeitura, realmente eu dedico 4 anos para resolver os problemas da cidade. Eu tenho
a convicção que a gente tem feito isso corretamente. Certo, mais alguma colocação, Felipe? Queria que o senhor falasse, deixasse uma mensagem para o povo de Goianápolis. Estamos chegando aí no final do ano, vem Natal, Ano Novo. O que a população pode esperar aí dos próximos anos de administração do senhor? Acredito que hoje a população de Goianápolis, o Felipe, está bem feliz com a nossa gestão. Eu até não tenho feito pesquisa, mas baseado no tratamento especial que o povo de Goianápolis tem me dado assim, no dia a dia, a gente acredita que tudo vai bem. E o povo de Goianápolis pode contar comigo nesses 3 anos vindouros aí, que muita coisa boa vai acontecer em Goianápolis. Eu estou muito empenhado, estou muito assim, bem relacionado no meio político, em Goiás, com os nossos parlamentares lá em Brasília. Acredito que Goianápolis vai ter um grande avanço nesses 3 anos vindouros aí. Ia passando, mas eu lembrei, né? A gente conversou fora do ar aqui. O Wanderson, ele passou um tempo em Goianápolis, né? O senhor chegou a conhecer ele, esse caso que a gente está acompanhando na televisão, desse rapaz que acabou cometendo uma série de crimes e fugiu, e a população um pouco com medo, né, dessa história. Ele passou por Goianápolis, o senhor chegou a conhecer ele? Sim, o Wanderson eu conheci ele chegou a... Conheci bem pouco, mas ele morou lá em Goianápolis um tempo. Tem uma menina lá que eu tenho um relacionamento com ela, que a família dela trabalhou muito tempo comigo, são bem ligados a mim lá. E a gente vê isso com pesar, né? Ruim quando essas coisas acontecem, a gente que é do bem, a gente quer que tudo transcorra em paz. Fiquei com dó dessa família lá em Corumbá, né? Mas a gente espera que seja encontrado logo e tenha um desfecho para ser esclarecido melhor essa situação. Recente teve um comentário que ele estaria por lá, né? A polícia acabou checando e não era ele. Mas a população ficou... Deu um comentário no WhatsApp, o povo ficou um pouco preocupado? Como foi sim, lá? Trouxe um certo alvoroço lá. Foi ontem, né? Foi ontem que teve um certo alvoroço lá. Mas eu acredito que esse rapaz não volta para Goianápolis, não, só se for muito inocente, né? É um dos lugares que ele está sendo bastante procurado, né? Acredito que dificilmente ele volta para Goianápolis. Tá certo. Prefeito Jeová Leite Cardoso, o Jeovazinho, obrigado pela participação aqui no Manchete Goiás. As portas estão abertas. Parabéns, né? Pelo que a gente pôde perceber, a população está satisfeita com o primeiro ano de gestão desse 3º mandato. E a gente deseja aí sucesso nos próximos 3 anos da gestão do senhor. Eu que agradeço ao Felipe pela oportunidade e quero aproveitar a oportunidade e deixar um abraço a toda a população de Goianápolis, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e dizer que pode contar com a Jeovazinho a todo momento. Iremos lutar muito aí nesses 3 anos vindouros aí para que daqui a 3 anos possamos entregar uma cidade bem melhor para a nossa querida população de Goianápolis. Fechando mais uma entrevista da semana aqui no Manchete Goiás. Não esqueça, hein? Deixe o seu like, se inscreva no canal e acompanhe as nossas entrevistas no nosso canal no YouTube. Um grande abraço.